memória de algumas pessoas. Nos últimos 10 anos, a cidade de Maputo teve um projeto que se chamou, ou que se chama, agora já não está ativo, para Maputo. Foi implementado em 2 fases. Uma primeira fase era para capacitação institucional e a outra tinha a ver com ações operativas na área do saneamento, na área da ação social e outras. Este projeto consumiu cerca de 135 milhões de dólares. Quando eu digo que consumiu 135 milhões de dólares, estou a dizer do bolso de cada um de nós é onde se vai buscar esse dinheiro e os juros. Portanto, não é nenhuma generosidade. Então, são 135 milhões de dólares dos moçambicanos que foram usados só para a cidade de Maputo nessas 2 fases. E não foi só isso. Atualmente, até este ano, desde 2021, está em curso um programa que chama-se PETUM, que é o Programa de Transformação Urbana de Maputo. Cerca de 100 milhões de dólares. E todos eles tinham uma componente específica voltada para a questão do saneamento urbano. E a realidade é exatamente esta que nós estamos a ver hoje. É que praticamente, em termos de saneamento, a situação a cada ano está cada vez mais a deteriorar-se. E não é só o problema das águas que nós temos na cidade de Maputo, temos outros problemas crônicos. Por exemplo, temos o problema da lixeira do Lene, que é um outro aspecto que era importante também nós agora começamos a verificar o que está acontecendo em Lene. Portanto, existem resíduos que estão contaminando os solos e toda aquela população à volta. São perigosíssimos. E a lixeira do Lene, há cerca de 15 anos, fora da sua capacidade instalada, fora do... Houve, inclusivamente, anúncio para o ministro de um valor de 115 milhões de dólares, que era para o encerramento da lixeira e a abertura de um aterro sanitário. Temos ainda pendente o assunto do aterro sanitário de Maquiamelo. E a promessa de transformar a própria lixeira num centro de reciclagem, de reaproveitamento de materiais. Então, tudo isto não aconteceu. Estou a falar disto por quê? Porque este é um investimento que os moçambicanos fizeram para melhorar essa questão do saneamento na cidade de Maputo. E até hoje isso não aconteceu. E não é só isso. A nível nacional, nós temos desde 2021, o povo moçambicano está com um acréscimo da sua dívida pública. Okay. Em 2019, o Banco Mundial investiu 115 milhões de dólares para a questão do saneamento. Sobretudo cidade de Maputo, Beira, Quilimane e Tete. 2021, 150 milhões de dólares. 2022, 165 milhões de dólares. E todos estes montantes que eu estou aqui a falar, o próprio Banco Mundial chegou a suspender temporariamente os pacotes de ajuda e de financiamento para a área do saneamento, porque todos estes valores que eu falei foram objeto de desvio da aplicação, má aplicação destes fundos. É por isso que, durante algum tempinho, o Banco Mundial suspendeu estes fundos. Aqui é que está o primeiro ponto que nós temos que partilhar. Temos um problema hoje, sabemos que está a doer, todos nós temos que nos empenhar, temos que estar na rua, temos que ajudar os nossos irmãos, mas é importante fazer o diagnóstico da situação. Por que o país, hoje, está na situação em que está? E, ciclicamente, o país entra nesta rota de tragédias intermináveis e quase que inevitáveis, como se fosse uma coisa fatal. Não é fatal, é um problema de política, é um problema de gestão, é um problema de corrupção, diga-se a verdade. É um problema de corrupção. É por isso que eu estava a trazer estes dados, para não se pensar que estamos aqui apenas a fazer politiquice e só a lançar palavras ao alto. É importante que se saiba que esta situação que estamos a viver é resultado de uma governação falhada, de uma governação corrupta, de uma governação que desviou os fundos provenientes do bolso de cada um dos moçambicanos
que foram implementados e aplicados nos últimos 20 anos para melhorar a situação de saneamento em Moçambique. Ana Mola, qual é que é a nossa perspectiva? Bom, duas. Uma, a nível da política, é que nós vamos submeter, penso que ainda agora estamos ali com os nossos assessores, mas nós vamos submeter a nível da política um plano de ação para o desafio das mudanças climáticas em Moçambique. Essa vai ser uma contribuição dentro daquilo que é um dos pilares da atuação da Ana Mola, que é ser a força política determinante em matéria de apresentação de políticas públicas. Este é o primeiro ponto. O segundo aspecto, também vamos apresentar uma proposta bem estruturada para a criação de um Fundo Nacional de Emergência Climática, não é? Estamos a falar a nível de política. A nível da ação concreta no terreno, nós emitimos ontem uma circular para o partido, portanto, todas as delegações, aproveito das câmaras da televisão também para reforçar essa mensagem, todas as coordenações políticas do partido Ana Mola, nas 11 províncias, nos 154 distritos, nos cerca de 440 postos administrativos e nas 1.100 localidades e bairros de Moçambique, todos os coordenadores políticos a se envolver diretamente, não só em solidariedade de mensagens, mas na ação concreta de apoio, de acolhimento e também de trabalho concreto em aspectos como recuperação de pequenas pontecas, vias de acesso, onde for possível nós darmos o nosso contributo. E também, na mesma circular, instruímos todas as nossas delegações, os nossos membros, para tornar as delegações, as sedes da Ana Mola, como centros de acolhimento. Com todas as pessoas que estiverem desamparadas, não terem um teto no âmbito das cheias, todas as delegações do Ana Mola são centros de acolhimento para todas as pessoas que precisarem de ajuda e apoio. Portanto, isto são algumas ações concretas. A Comissão Executiva da Ana Mola, a partir da manhã, vai para diferentes pontos do país, incluindo a minha própria pessoa, e vamos fazer trabalho em concreto, em termos práticos no terreno. Também há uma outra medida extremamente importante. De tudo quanto eu disse antes, gostaria de repisar uma coisa. Tanto a nível daqui da cidade de Maputo, onde nós estamos, a nível nacional, cidade da Beira, Tete, Quilimane, Nampula, foram objeto de financiamentos astronómicos que estão a custar, digamos, ao bolso de cada um dos moçambicanos, digamos, fontes da sua própria renda. Isto, o que quer dizer com isto? Quer dizer que nós exigimos que, para além destas constatações, exista a responsabilização criminal de todos os gestores públicos que desviaram fundos que eram destinados à prevenção de desastres. E já falei aqui quais são esses fundos, e não só a Ana Mola está a dizer isso, o próprio Banco Mundial constatou isso. Então, é a altura da responsabilização. Enquanto estamos a assistir às vítimas, estamos a fazer propostas de políticas, propostas de revisão de leis, é preciso, em paralelo, iniciar os processos de responsabilização. Isto é extremamente importante. Responsabilização criminal destes gestores, que são bem conhecidos, estão bem identificados, sabe-se muito bem quem são essas pessoas. Têm que ser responsabilizados, não é? Esta seria, digamos, em linhas gerais, aquilo que queríamos apresentar como a nossa abordagem relativamente ao assunto das cheias e aquilo que o Ana Mola está dentro das suas capacidades neste momento. Eu, quando digo que nós emitimos esta circular, não quer dizer que nós estejamos a trabalhar. Hoje nós temos um departamento de ação social, chamamos assim, assuntos sociais, religiosos de solidariedade. Já estão desde antes de ontem, são senhoras praticamente, que faziam parte de um movimento que chamava-se de Mães Solidárias, estão desde antes de ontem nos diferentes pontos, porque é uma rede que está a nível nacional, estão neste momento a dar assistência às famílias diretamente.